Fala tu! Esse é o Imersões Literárias, eu me chamo Lívia. Eu vim aqui hoje comentar com você um livro que eu reconheço toda a qualidade que tem, sei que é um livro maravilhoso, inclusive ele está na lista dos 100 melhores livros da literatura brasileira, os 100 livros essenciais da revista Bravo, porém não deu liga comigo não. Foi um livro que não me empolgou. Eu vou falar hoje contigo então sobre Os Cavalinhos de Platiplanto, do José J. Veiga. Puxa teu banquinho e bora papear. O que acontece? Vou partir direto ao assunto para você não perder seu tempo. Lembrando que é a minha opinião, ok? Não estou aqui tentando influenciar ninguém a não gostar, até porque nem esse poder eu tenho. Esse livro tá, como eu falei no início do vídeo, na lista dos 100 livros essenciais da literatura brasileira. Foi por isso, inclusive, que eu comprei, porque eu estou fazendo esse desafio de ler essa lista. Tá difícil, porque não é todo livro que a gente encontra mais, mas um dia a gente termina, um dia a gente completa essa lista. Eu estava um dia na livraria da Travessa, encontrei o livro, rapidamente peguei, justamente para saber do que se tratava, por que o livro era tão bom. Vamos dividir então isso daqui em duas partes. O livro é bom, ele é bem escrito, ele tem, a maioria, são 12 contos, a maioria dos contos é escrita em primeira pessoa, então você vai ver como é que o protagonista vai reagir às situações que ele está passando. Todos os contos aqui, sejam eles em primeira ou terceira pessoa, vão falar pra gente sobre esse sentimento de melancolia, de tristeza, de sensação de abandono. Todos eles vão levar a gente a perceber isso. Como esses contos nos mostram a infância desses protagonistas, a gente vai perceber que essas lembranças não são nada doces. E a gente tem essa mania, né? De quando olha, o passado é sempre melhor. Não. Aqui o protagonista, os protagonistas vão nos mostrar que nem sempre as lembranças da infância são boas. Às vezes elas são agridoces, tá? Elas têm sim o seu momento de diversão, elas, né, os protagonistas se lembram das suas peripécias, mas são protagonistas que vivem no interior, em que a educação, a criação é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. Então é como se eles estivessem retornando ao passado para nos trazer isso agora, enquanto a gente lê. Também é um livro em que a tônica da fantasia vai ser muito presente. Por quê? Justamente por causa dessa infância sofrida que esses protagonistas tiveram, muitos deles vão recorrer ao sonho, à fantasia, para acabar um pouco com essa tristeza da realidade. Com isso eu me relaciono perfeitamente, porque muitas vezes também eu me pego fantasiando, sonhando acordada, porque a realidade é muito dura. Eu acredito que você, do outro lado, faça a mesma coisa. Isso é fato. Inclusive, no conto, né, que é o conto do próprio título do livro, o protagonista vai sonhar em ganhar um cavalo. Ele vive numa fazenda com os pais, o avô é um querido, é um fofo, é o avô que todo mundo sonhava ter, e o avô prometeu que iria dar um cavalo da fazenda para ele. Porém, o avô adoece. Quando o avô adoece e precisa sair da fazenda, porque ele precisa ir para o hospital se tratar, o garoto acaba que fica, bom, ele vai voltar, ele não vai voltar, eu vou ter meu cavalinho, não vou. E a promessa que o avô tinha feito para ele, de dar esse cavalinho, ele se ele permitisse o farmacêutico da cidade, lembrando novamente que esses contos é como se passasse no interior mesmo, cidadezinha pequena, o farmacêutico acaba juntando as funções de enfermeiro, médico, enfim. Daí ele pede ao neto, se você deixar o farmacêutico tratar o seu pezinho, que está com algo profundo, está inflamado, eu vou te dar o cavalo. E ele se faz de homenzinho,
ele quase não chora quando é lancetado o pé, e para quem não sabe, lancetar é abrir um talho para sair aquela inflamação. Aí ele fica todo feliz que consegue fazer isso, o pé dele começa a melhorar, só que o avô adoece e precisa ir para a cidade, para se internar no hospital. Porém, existe um tio, que é um tio muito ruim, e que vai assumir essa fazenda. Nisso que ele assume, ele diz: daqui você não vai tirar cavalo nenhum. É de cortar o coração, porque o avô é tão legal, o avô é pai desse tio, então como é que pode uma pessoa ser tão ruim? E a partir de um certo momento da narrativa, a gente percebe que o discurso muda. No primeiro momento da narrativa, o protagonista está falando como um adulto. Depois ele passa a falar como uma criança. E é a qualidade do José J. Veiga fazer isso. Ele conta, o jeito de escrever é como se você estivesse realmente vendo uma criança contando a sua história. Isso eu achei assim espetacular. Inclusive as formas de falar, sabe, do pessoal do interior. Assim, pessoal do interior, eu não posso falar muita coisa porque não conheço, mas você percebe que é um estilo de discurso, um estilo de oratória diferente do que você está acostumado a ouvir na cidade. Então isso é muito legal. E o texto que eu conhecia por coincidência, né, desse livro é o primeiro texto que abre essa tipo, coletânea, que é A Ilha dos Gatos Pingados. Esse já tinha sido publicado em um dos livros da coleção Para Gostar de Ler. Inclusive esse eu tenho. E eu já conhecia. Do que trata? São amigos, se eu não me engano são 3, 4 amigos, que passam também por diversas situações ruins. Um deles é espancado, literalmente espancado pelo namorado da irmã mais velha. Aquela coisa, né, adulto não ter paciência com criança, quer criar na base da pancada, enfim. E existe o irmão menor de um deles, que é um tremendo sacripanta, um chato, invejoso, chiliquento. Ele só quer brincar com eles, mas ele é tão chato, tão... Eu não sei nem como classificar essa criança. A diferença de idade deles é tipo uns 3, 4 anos. Ele é tão insuportável que eles começam a rejeitar o menino, deixar o menino pra lá. Tipo, vamos fazer alguma coisa e não vamos chamar o fulano. Só que o fulano começa a chorar, aí vai fazer queixa, aí brigam com os meninos, deixa ele brincar com vocês, olha. Enfim, nesse momento que eles estão, né, nessa... O que a gente vai fazer então para brincar? Que o outro não possa participar e a gente tem um canto nosso. E eles encontram um banco de areia num rio perto de casa. O rio não é muito fundo e esse banco de areia é grande o suficiente para eles inventarem uma mini cidade. Então eles constroem tudo. Eles constroem por onde vai passar a água, eles conseguem passar alguma coisa de luz. O narrador vai contando pra gente do que se trata, sabe? Pois o sem vergonhazinho descobre, movido por inveja, conta para todo mundo. Aí vocês imaginam o que acontece. É uma coisa que você consegue enxergar que tudo aquilo que está sendo contado nesses contos é totalmente verossímil. Isso você até... Tem um outro que talvez você fique meio assim, não entendi. Mas ok, é um outro. Agora, segunda parte. Por que não me pegou? Talvez eu esteja no momento da minha vida em que finais felizes sejam muito importantes. Talvez eu esteja no momento da minha vida que eu esteja querendo ficar meio longe da melancolia, longe da tristeza, longe do... sabe, da injustiça. Talvez eu esteja nesse momento. Porque como ele vai retratar, como esses narradores, né, vão retratar essa falta de cor na vida, será? Talvez não seja nem falta de cor. Talvez seja essa dificuldade de encontrar alguma coisa boa. Talvez, se for isso,
Não me empolgou. Eu começava a leitura, e depois eu parava, e depois eu ia fazer outra coisa. Eu retomava e não avançava. Eu tenho tido muito essa dificuldade. Tenho sentido falta de livros que me peguem de jeito. Sabe o livro que te pega de jeito, assim, que você não quer largar até terminar, ou então pelo menos chegar até um momento que você, mano, eu preciso fazer alguma coisa, mas esse livro tá tão bom, preciso disso. E não foi esse caso. Eu, mais uma vez, digo que o livro é bom, sim, eu reconheço que o livro é muito bom, reconheço que o livro tem infinitas qualidades. José J. Veiga é um escritor consagrado à literatura brasileira agora. Particularmente, eu não fui laçada pelo livro. Falando até aqui, meio que um trocadilho com um cavalo, eu não conseguiram me laçar. Bem, esse livro, não sei se tem sebo. Se você gosta desse tipo de leitura em que o protagonista vai voltar ao passado para te contar um fato da sua vida e que você não vai encontrar lembranças doces, se você tiver nesse momento da vida que isso não faça o menor, não faz falta ter final feliz para você, cara, mete a cabeça aqui dentro e mede, tá? E mede. Como eu falei para você, eu comprei na livraria da Travessa do Barra Shopping aqui no Rio. Acredito que esteja disponível em qualquer livraria do Brasil, inclusive na internet. O livro não foi caro. Na época, acho que ele custou uns R$ 35 arredondando, vai. É um livro da Companhia das Letras. E outra coisa também, é bom falar. Ele tem aqui no início... Ah, sim, deixa eu te mostrar. Esse daqui é o José J. Veiga. Ele tem aqui no início um prefácio. Prefácio? Acho que sim. Acho que a gente pode... É um prefácio sim. Do Silviano Santiago. E aí ele vai fazer um paralelo entre a Ilha dos Gatos Pingados com Robinson Crusoe. Isso eu achei bacana porque deu uma... Sabe, já tinha lido A Ilha, no Para Gostar de Ler, como comentei. E aí, lendo esse paralelo, vendo essa semelhança, escapar da realidade é algo presente nesse tipo de narrativa. E ele também, o Silviano Santiago vai falar aqui, em certo momento, ele vai fazer uma ligação entre o poema Infância, do Carlos Drummond de Andrade, que menciona o Robinson Crusoe, também com a Ilha dos Gatos Pingados. Nino, vou até ler aqui para você no início. Esse protagonista vai fazer isso aqui, ó. Silviano Santiago diz o seguinte: é notável a semelhança entre o poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade, publicado em alguma poesia, viu? Estava certa. Esse livro é de 1930. É da fase do Drummond que, logo assim, no iniciozinho, logo a primeira fase do Carlos Drummond de Andrade. Depois ele vai ter uma fase em que os poemas dele vão ficar mais políticos, mais engajados, até por causa da participação dele no Partidão. E a última fase grande do Drummond é que ele vai se dedicar mais a falar da realidade e vai escrever mais crônica. Esse poema aqui é da primeira fase do Drummond. E o conto A Ilha dos Gatos Pingados, de 1959, de José J. Veiga. Os dois se filiam à tradicional e já longa descendência do romance Robinson Crusoe, de 1719, obra-prima de Daniel Defoe, e o único livro de toda a literatura mundial que Jean-Jacques Rousseau, o filósofo iluminista francês, recomenda às crianças na idade escolar. No poema e no conto, há alusão à intriga original do romance inglês, ou ao mito do individualismo intrépido, esforçado e trabalhador que dela se origina e que alimentou a literatura, o cinema e as histórias em quadrinhos do século XX, se sobrepõe ao significado das atividades infantis libertárias, em que o sujeito inexperiente e ainda despreparado para a vida automodela de modo particular e eficaz seu caráter. Deu para dar uma ampliada, sabe? E aí, esse protagonismo que vai se automodelar a partir das circunstâncias da vida vai se repetir ao longo dos outros 11 contos. Eu te convido a participar aqui embaixo dos comentários. Te peço desculpas por qualquer coisa, principalmente pelo entorno. Hoje minha vizinhança está muito latida e obreira. Se acabou escapando aí pelo áudio, desculpa mesmo, de verdade. Te convido então a
comentar alguma coisa sobre o vídeo. A gente está aqui pretendendo sempre melhorar. Eu espero que dessa vez o áudio, inclusive, esteja até melhor. E também te convido a dar uma olhada nos outros vídeos que a gente já publicou aqui no canal. O canal é pequenininho, tá no início, mas a disposição de fazer crescer é grande. Fica bem aí onde você tá, tomara que você esteja bem e que você possa continuar bem ao longo de todos esses dias. Eu te vejo sexta que vem, no horário que der para postar, mas sexta-feira é de lei, tá? Fica bem, fica com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.